Compartilhar, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, paz, igreja. Boa noite aos que estão em casa. Essa é uma noite especial, porque é uma noite que nós estamos na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, né? E eu creio que muitos o Senhor chamou para estar hoje na casa dele. E nem todos puderam vir, ou nem todos priorizaram, né, estar na casa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Então, para aqueles que estão aqui, que Deus abençoe, que Deus fale com vocês, assim como tem falado comigo, né, esses dias, esse final de semana, nós fomos para um congresso de mulher da SEST, onde tinha várias igrejas, e Deus nos encheu de uma forma grandiosa. Deus nos abençoou de uma forma milagrosa, né? E eu acredito que todas ou quase todas das mulheres que estavam naquele lugar, né, entenderam a sua identidade de filha. Então, nessa noite eu estou aqui pela graça de Deus, louvando e agradecendo a Deus, entendendo a minha identidade de filha do Abba Pai, né? Que de mim eu sei que nada tenho para oferecer a vocês, mas o Pai tem, o Espírito Santo de Deus tem, né? O Espírito Santo de Deus tem algo especial para a vida de cada um nessa noite, e em nome de Jesus, que assim seja, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo 13, 21. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor ia adiante deles, no 13, 21. Aí no 14, 11, pulando aí do 14, 11, aí diz assim: e disseram a Moisés, porque não havia sepulcro no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco, para nos tirar do Egito? Então, eu acredito que todos nós que estamos aqui conhecem a história do povo de Israel, né? Do povo quando eram escravos, né? no Egito. E quando Deus usou Moisés para tirar esse povo de lá da escravidão. Então, esse povo, eles estavam tão acostumados, né, a viver aquela vida que eles estavam vivendo, que diante da primeira dificuldade, eles já começaram a murmurar, né? E para começarmos a mensagem de Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, né? Pai amado, em o nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor, ministra no coração de cada um, Deus. Traz revelação da tua palavra ao coração de cada um, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra seja avivada, Senhor, que a fé dos teus filhos sejam avivados, Senhor, que o Senhor possa me usar nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém? Então, o povo de Israel, eles... é como muitas vezes nós somos, né? Nós vemos Deus fazer tanta coisa na nossa vida, a cada dia. Deus se revela a cada um de nós de uma forma grandiosa e milagrosa. Quando a gente se converte, a gente recebe tanta palavra de Deus, a gente vê tanta coisa acontecer e a gente fica maravilhado, né? Com o passar do tempo, parece que a gente
nós vamos nos acostumando com essa vida que nós temos em Deus. E com o passar do tempo, parece que nós não vamos valorizando mais aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida. Né? É como esse povo de Israel. Eles viram os milagres que Deus fez, eles viram Deus transformar água em sangue. Eles viram todos aqueles milagres acontecer. Mas diante da primeira dificuldade, eles murmuraram. E não acreditaram, quer dizer, que Deus ia continuar fazendo. Que Deus não tinha tirado eles da escravidão para deixar eles morrer daquela forma. O mesmo Deus que tinha feito todos os milagres para tirar eles daquela terra, ia continuar fazendo, né, para não deixar eles morrer. Lógico que eu acredito também que nem todos tinham esse mesmo pensamento. Nem todos tinham essa mesma murmuração. Era muita gente. Então, eu acredito também que até muitas vezes Deus continuava preservando por conta daqueles que continuavam clamando e crendo que Deus era Deus na vida deles. Né? E em um lugar, independente de muitas vezes ter alguns que murmuram, alguns que reclamam, alguns que estão com a fé mais fraca, mas tem aqueles que continuam clamando. Né? Eu falo do Congresso de Mulheres porque foi uma coisa que Deus falou muito comigo. Né? Cada mulher que ministrou a palavra dele ali, ministrou uma palavra revelada do Espírito Santo, trouxe uma mensagem dele para nós. E cada oração que nós fazíamos ali, não era em vão. Cada oração que nós recebíamos também não era em vão. Assim como todo no dia a dia que nós oramos, que nós buscamos a Deus, que nós acreditamos, confiamos nele, não é em vão. Né? Não tem como a gente ter uma vida com Deus e viver uma vida naturalmente. Né? A gente vive no sobrenatural todos os dias. Né? Independente do que esteja acontecendo, a gente está vendo o mundo, a natureza gemendo, que eu costumo falar assim, a natureza ela está gemendo. Tudo que nós estamos vivendo diante de chuva, de terremoto, de maremoto, tudo isso é a natureza gemendo. Por muitas vezes desfeita do homem, e muitas vezes para despertar em nós, né, que existe um Deus que está insatisfeito com muita coisa que está acontecendo nessa terra, que está entristecido, porque nós somos seres humanos e nós nos entristecemos, nós choramos, o coração da gente se quebra, né, muitas vezes, e nós somos pecadores, nós somos falhos. Agora imagine um Deus santo, puro, né? O que ele não sente, porque ele não criou a humanidade para viver dessa forma. Ele não nos lançou na terra assim, vão e vivam aí de qualquer jeito. Não, ele nos lançou na terra, ele escreveu uma história, ele deixou a palavra dele, né? E principalmente ele mandou o filho dele para que, através do filho dele, tivesse embutido tudo aquilo que nós precisamos. Né? E nós temos que sempre nos lembrar que nós não somos mais escravos. Nós não vivemos mais uma vida de escravidão. Muitas vezes nós nos convertemos e, assim como eu falei, né, com tanta expectativa, tanta fé, tanta busca, e continuamos sendo escravo de algumas coisas, né? Sendo escravo muitas vezes do medo, sendo escravo muitas vezes de algum vício, sendo escravo da mentira. Muitas vezes a gente há anos e anos dentro de uma igreja, ou porque o importante não é estar dentro de uma igreja, o importante é estar vivendo a vida que Deus tem para nós, vivendo os princípios deles, mas nós continuamos na escravidão de algumas coisas. Então, isso nós temos que lutar contra. Né? Porque eu sempre escuto falar, e já fui muitas vezes em casa de recuperação, onde quando a gente chega lá, eles falam, né, a principal coisa para uma pessoa
uma coisa, para uma pessoa ser liberta, ela querer. Então, muitas vezes, a gente precisa querer mudar. Para a gente converter, a gente tem e viver em Cristo, nós precisamos fazer renúncia. Nós precisamos, muitas vezes, dizer algumas coisas. Não, isso não cabe mais na minha vida, isso não faz parte mais da minha vida. Até pela nossa vida em Deus, até pelo nosso testemunho, e até pelo aquilo que nós queremos carregar em nós. Eu costumo falar que em nós existe um antídoto para nós conseguirmos tudo aquilo que nós precisamos. Independente de qualquer coisa, ou saúde física, ou saúde emocional, existe um antídoto em nós, onde nós podemos usar esse antídoto para melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores e seguirmos o caminho que o Senhor tem para cada um. Então, esse povo, eles não eram diferentes de nós, não. De maneira nenhuma. Nós sabemos que eles murmuravam, nós sabemos os anos que eles passaram no deserto, e muitas vezes o nosso deserto é por conta disso, por conta das nossas murmurações, por conta da gente não tomar uma atitude, de querer mudar isso, de querer mudar e sermos assim como diz a palavra de Deus. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Nós vivemos num país onde nós somos livres para adorar ao Senhor. Nós vivemos num país onde, se você descer aqui, você vai ver em várias garagens pessoas adorando a Deus, pessoas em oração, pessoas confessando a sua fé. Nós temos esse privilégio de dizer aqui, eu sirvo a Deus, a minha vida está nas mãos de Jesus. Nós somos livres para isso. Nós temos esse privilégio, porque nem todo lugar existe essa liberdade. Então, nós podemos ser livres nesse sentido, nós podemos lutar contra tudo aquilo que se levanta contra, para a gente dizer assim, eu sou um adorador, eu busco ao meu Senhor, ao meu Pai, que com Deus não precisa, com o nosso Pai, a gente não precisa ter fórmula ou maneira bonita de se falar, a gente basta se achegar e buscar ter uma intimidade com Ele. Muitas vezes eu sento na cama e eu digo, Pai, agora eu preciso conversar com o Senhor. E se alguém ver, vai até pensar que eu estou meio doida, mas eu converso com Ele, como eu conversaria com qualquer pessoa. Não com qualquer pessoa, mas com meu pai mesmo, com todo respeito. Porque meu pai foi um homem bom, meu pai foi um pai carinhoso, muito bom. Tinha seus defeitos, mas foi um pai muito bom. Já o meu pai do céu é um pai de excelência. Então, com respeito, mas eu converso com ele. Eu digo, eu sei que o Senhor sabe como está o meu coração. Eu sei que o Senhor sabe como que está a minha vida. Mas eu vou falar para o Senhor, com as minhas palavras, como que eu estou. E eu expresso tudo o que eu tenho vontade para Ele. E eu sei que nele, eu encontro tudo. Eu encontro conforto naquele momento, muitas vezes de desespero, muitas vezes de tristeza. Eu encontro nele o conforto, eu encontro nele o amor, o cuidado, a proteção, tudo o que eu precisar. E não sou eu que tenho acesso a esse Pai, todos nós temos acesso a esse maravilhoso Pai. Então, nós não somos escravos, nós somos livres. Nós não estamos presos a nada para desejar voltar lá atrás, para desfrutar de coisa que Deus já tirou da nossa vida. Deus já nos chamou para caminhar e seguir em frente. Se o que ficou para trás foi coisas boas, mas está para trás, para frente Deus tem coisa melhor. Se foram coisas ruins, para frente Deus tem cura para nós.
Então, não vamos estar olhando para trás e dizer assim, eu desejava isso, eu desejava aquilo. Assim como esse povo, quando eles estavam andando, que desejava carne, que desejava isso, que desejava até a cebola. Muitas vezes a gente sente saudade. É normal, é natural, somos seres humanos. Nós sentimos saudade de algumas coisas. Mas nós não podemos ficar presos nessas algumas coisas. Nós temos que seguir em frente. O passado não vai mudar, né? Muito, muito pelo contrário, nós temos que usar tudo o que nós vivemos, mas não ficar apegado. O que eu passei foi bom? Glória a Deus. O que eu passei foi ruim? Glória a Deus também, porque vai me preparar para não cometer os mesmos erros, né? E essa é a nossa vida. Nós não somos extraterrestres, nós não somos diferentes uns dos outros, somos todos seres humanos. Criado por um Deus Pai, né, que é a única religião que pode chamar o Deus, o nosso Deus de Pai somos nós, né? Assim como um outro dia a Marilda estava pregando aqui, né, e ela falou, nós só conhecemos Deus por Pai depois da vinda de Jesus. Porque até a vinda de Jesus, Deus era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas nós nascemos nesse tempo. Foi para esse tempo que Deus nos trouxe. O tempo de poder chamar Ele de Pai. Né? O tempo de nos achegarmos a Ele e buscarmos sem nenhum véu ou nenhum ser humano como nosso intercessor. Nós mesmos podemos. Né? O véu já foi rasgado. Né? Deus já nos deu livre acesso a Ele. Jesus está aí, é a porta. Vive o tempo inteiro batendo para que todos aqueles que desejam ou que abrem essa porta, né, ter acesso a Ele. Né? Como fala em Mateus 6, 25. Vamos abrir no Mateus 6, 25. Em Mateus 6, 25. Diz assim, por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua altura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é buscar o reino dos céus, buscar a vontade do Senhor. Né? Se a gente ler a Bíblia do começo até o fim, em todo o tempo, a gente vê Deus cuidando de pessoas, Deus
preparando o caminho, Deus levantando homens, sempre para uns estar cuidando dos outros, né? E hoje não é diferente. Nós só precisamos confiar verdadeiramente e crermos que nós não somos simplesmente pessoas lançadas nessa terra para viver de qualquer jeito. Nós temos um cuidador, nós temos um que muitas vezes já fez milagres, já moveu coisas em nosso favor, e a gente vai na nossa caminhada, parece que nós vamos esquecendo. Uma volta e outra não, nós vemos pessoas, filhos de Deus, palavras, trazendo à memória aquilo que Deus já nos falou. Porque Ele não esquece. Ele não esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para nós, né? E nós temos também que sempre buscá-lo, buscar avivar essas promessas. Deus, lembra-me das tuas promessas. Pai, me faz lembrar, aviva no meu coração a tua fé. Porque como eu falei no começo, com certeza, Deus sempre nos chama. Deus nos chama um ou outro, Deus sempre nos chama para estar na presença dEle. É que nós muitas vezes priorizamos outras coisas, né? Sabendo que o melhor lugar, mesmo quando a gente prioriza outras coisas, mas a gente sabe que o melhor lugar é estar na presença dEle. Quantas vezes assim chega dia de quarta-feira passada mesmo, nós trabalhamos até tarde e estava cansada e eu não vim para o culto. Mas eu sei que é aqui, em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Mesmo que em casa, isso não quer dizer que não ore, não fale com Deus, mas em comunhão com os irmãos, existe uma força maior, né? Existe uma força onde a gente se renova. A nossa fé é renovada. A gente conversa, compartilha situações, compartilha a palavra de Deus e somos renovados por Ele. Neste lugar nós somos renovados. Então, muitas vezes, não é porque Deus não me chamou para vir, para estar aqui. É porque, às vezes, eu priorizo outras coisas. Ah, não, estou cansado, vou ficar em casa. Isso não me renova, ficar em casa. Então, Deus sempre está nos chamando, né? Deus sempre está nos despertando para nos oferecer aquele banquete que Ele tem para cada um de nós, né? Para nos alimentar de uma forma especial, né? Vamos ver aqui. Eu falei para o James que eu ia hoje, era só pela graça de Deus e é pela graça dele mesmo, viu? Vamos ver em 16:3, Êxodo 16:3. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão à vontade. Por que nos trouxeste para este deserto, para matar toda esta assembleia de fome? Era aquilo que eu estava falando. A gente só fica olhando para trás. Quer dizer, eles estavam sendo guiados por Deus. Eles estavam vendo Deus o tempo inteiro fazendo. E eles iam se preocupar com a panela de carne e com o pão, né? Que triste. Eu acho que Deus devia olhar e falar assim: gente, pelo amor de Deus, que isso? Vamos esquecer as coisas que já se passaram na nossa vida, né? Muitas vezes não é fácil, mas se a gente não alimentar, isso não cresce. Agora, qualquer seta, muitas vezes o inimigo lança uma seta e a gente vai alimentando, e a gente vai corroendo aquilo ali, e aquilo ali vai crescendo, vai se tornando gigantesco dentro de nós, né? E a nossa vida com Deus não pode ser assim.
A nossa vida com Deus tem que ser a gente alimentando de dia e de noite a palavra do Senhor em nós, né? Os mandamentos dele para a nossa vida. Muitas vezes eu falava, né, quando eu dava célula, tinha as meninas que às vezes eu fico com tal pensamento assim, eu falava, ó, o melhor remédio, porque quando a Bíblia fala, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vier um pensamento, sempre orem e peça para Deus, Deus, cobre a minha mente com o sangue de Jesus. Aquele pensamento some. Daqui a pouco vem novamente. Você faz a mesma oração. Pai, cobre a minha mente com o sangue de Jesus. Até uma hora que não vai mais vir. Então, nós temos que resistir à voz do inimigo na nossa mente, né, de querer trazer coisas que Deus já tirou da nossa vida, de tirar coisas que já se passaram, porque a partir do momento em que nós nascemos, o inimigo, Deus escreveu uma história, o inimigo também escreveu, né? Deus chama o tempo inteiro para nos conduzir para essa história dele, mas o inimigo o tempo inteiro vai colocar situações, vai colocar pessoas para nos destruir, para que o nosso amanhã em Deus não seja aquilo que Deus quer que nós vivemos, que a gente não receba as vitórias do Senhor, para que a gente não receba, principalmente, uma vida eterna ao lado do Senhor, né? E uma vez não sei se foi num filme ou foi uma pregação que eu vi, acho que foi uma pregação, onde o pastor falava assim, né? Que tem gente que fala assim, Deus não é bom. Só porque eu não servi a Ele nessa terra, Ele vai me deixar ir para o inferno. Aí o pregador falou, mas, Deus é tão bom e tão justo, que se você não quis ter uma vida com Ele aqui na terra, Deus não vai te obrigar a viver uma vida na eternidade ao lado dEle. Então, Deus é amor, Deus é justiça, né? E as nossas escolhas é quem determina onde nós queremos chegar. Não é chegar em bens materiais, não é em chegar em luxúria, não. É em chegar o que tem aqui dentro, né? O que existe dentro de nós. A paz que excede todo entendimento humano. Essa paz que Jesus nos dá, a gente é quem decide se a gente quer ter ela ou não. Se nós não alimentarmos as setas do inimigo e aquilo que ele tenta lançar sobre nós, nós vamos ter essa paz. Porque Jesus nos prometeu. E se Ele nos prometeu, nós temos livre acesso a Ele. Então, para que nós possamos ter uma vida abençoada, né, desfrutar daquilo que Deus tem nessa terra, que é tudo tão passageiro, que é o que realmente tem valor, que é o amor, que é a paz, né, que são os dons do Espírito. É longanimidade, mansidão, domínio próprio. Se nós quisermos desfrutar disso, porque são os bens mais preciosos, nós temos que procurar esquecer o que faz parte do nosso passado, tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós e seguirmos. Pegar na mão do Senhor. Fechar os olhos, porque nós não conhecemos o caminho, mas nós confiamos no guia que nós temos. Não é isso? Então, eu só sei falar daquilo que eu vivo, que é o amor e a plenitude da vida em Deus. É só isso que eu sei falar para vocês, para cada um dos meus irmãos que estão aqui, para os que estão em casa. É a bondade e a plenitude da vida com Deus, a proximidade. Porque eu tenho muita certeza que em todo o tempo Ele está comigo. Assim como em todo o tempo Ele está com cada um daqueles que desejam. E é isso, a minha mensagem é curta e que eu espero em nome de Jesus, que cada um deseje essa intimidade e ter uma vida com esse Pai. Desejar esse Pai, chamar por Ele, que
porque até hoje eu nunca vi alguém dizer, eu chamei, eu clamei a Deus e Ele não me respondeu. Até hoje eu nunca vi. Todos que clamam, todos que desejam, têm. Têm o livre acesso, têm a porta aberta. Basta tomar atitudes, viver uma vida onde deseja aquilo que realmente tem valor. Porque tudo aqui é muito passageiro e muito rápido. Muito, muito rápido. Vamos valorizar, o reino dos céus, sem se preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque o Senhor cuida de todas as coisas. O Senhor cuida das aves, Ele cuida de nós, porque nós temos muito mais valor do que elas. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um. Dê um coração a cada um, sedento e apaixonado pelo nosso Deus. Sejam filhas, sejam filhos, todos são amados. Que deseje ligar o coração ao coração do Pai. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar Gostaria que vocês ficassem em pé, por gentileza, também, para a gente orar. Glória a Deus. Eles vão cantar uma canção, ministrar uma canção. Deixa o Espírito Santo continuar falando ao teu coração, amém? Fica à vontade na presença do Espírito Santo. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me
Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, papai. Aleluia. Que nós possamos alcançar essa paz que excede todo entendimento, amém? Sabe, eu fico olhando, a Socorro olhou esse texto. Você vê aquele povo no deserto, Deus nunca deixou faltar nada para eles. A única coisa que eles tinham que fazer é descansar em Deus. Sabe, quando eles estavam com calor, tinha a nuvem ali. Quando eles precisavam de direção, tinha o fogo. Quando eles precisavam de comida, caía comida para eles. Quando eles reclamavam que a comida estava enjoativa, Deus mandava outra comida. Irmãos, que nós possamos descansar em Deus, amém? Sabe, é como a Socorro falou aqui, a gente tem que subir aqui no altar e pregar aquilo que a gente vive mesmo. E a gente precisa sempre depender, ficar na dependência do Espírito Santo, porque Ele conhece seu coração, Ele conhece meu coração, e Ele não vai te deixar faltar nada, amém? Ele vai suprir suas necessidades, como Ele tem suprido a minha e a de cada um de vocês. Glória a Deus. Só para a gente não perder tempo, já vou orar. Se você quer ofertar, o gasofilaço está aqui, tem o QR Code aí na tela também. Fica à vontade, a palavra de Deus fala que cada um contribui segundo o propósito do teu coração. Amém? E que não é uma troca, não é por tristeza, nem por necessidade, mas é por amor e com alegria, que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você tem uma semente para semear, o gasofilaço está aqui, o QR Code está aí, fica à vontade. Vamos orar pelas ofertas, pelos ofertantes. Pai, eu te agradeço por cada vida que tem contribuído neste ministério. Eu te agradeço por cada vida que tem acreditado, ó Pai, acreditado neste projeto que nasceu no teu coração, ó Deus. Eu consagro a Ti cada semente semeada, Pai, nesta casa. Eu consagro a vida de todos aqueles que têm plantado, que têm contribuído, Deus, com essa casa. O Senhor continue nos dando corações desprendidos, ó Pai, corações generosos, ó Deus, não só para semear na Tua casa, mas também para semear na vida das pessoas, ó Deus. Pai, continua usando Teus filhos, para que eles possam, Pai, através de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para eles na vida financeira, compartilhado com a Tua obra, compartilhado com o Teu reino e compartilhado com as pessoas, ó Deus. Eu consagro toda a contribuição a Ti, em nome de Jesus, amém? Fica à vontade para contribuir aí na QR Code ou aqui no gasofilácio. Tu és a minha
herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Eu vivo só para Ti. Glória a Deus. Levante suas mãos, por gentileza. Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite, por tudo aquilo que recebemos do Senhor, ó Deus. Peço que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando nossa semana, nos direcionando e nos dando força para continuar a caminhar, ó Pai. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por mais este culto, Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos dar um aplauso ao Senhor para encerrar. E até o próximo. Deus abençoe a todos.